Muita gente pedindo sobre BTLG, cara, sério mesmo, me cansou esses pedidos. Os alunos estavam pedindo pra caramba e eu sem tempo pra ler e eu sem tempo pra poder acompanhar, porque quando eu vou acompanhar eu não acompanho de qualquer jeito, né? Você consegue perceber através das análises do canal. E por que eu estou te dizendo isso? Porque nos últimos meses aí, nos 2, 3 meses anteriores, eles fizeram um compromisso com o cotista de soltar os relatórios na data correta e ajustar esse relatório de acordo com as informações que os cotistas queriam, né? Inclusive aqui embaixo você até consegue ver aqui, ó, mensagem aos investidores. Com o objetivo de aprimorar a comunicação e transparência com os investidores, foram implementadas neste relatório algumas sugestões recebidas de cotistas do fundo e formadores de opinião do mercado. As melhorias incluem maior clareza na mensagem dos investidores, análise de reavaliação de ativos, histórico de desinvestimentos, resumo dos ativos do fundo, além de um perfil detalhado de cronograma de dívidas. Pô, agora tá ficando top, BTLG. Agora sim, cara. Agora nós estamos conversando de verdade. Deste mês aqui, o importante é que ele distribuiu 76 centavos por cota, teve uma despesa extraordinária, que foi uma comissão de 1,5 milhões, por conta da venda que aconteceu, né, do BTLG SBC ali, e na DRE apresentamos um lucro projetado aqui na ordem de 1,40, diz respeito às parcelas em aberto na venda do curso, papapá, mas a gente vai ver isso aqui na DRE. Na comercialização, eles fizeram 2 transações, aqui no galpão nomeado Extrema Amobile e Alpargatas, transferiram parte de seus contratos para os sublocatários já existentes, e aí eles aproveitaram, aumentaram mais 5 anos o tempo de contrato com a Amobile, então foi tudo certo aqui, né? Tá bom, isso aqui é uma coisa boa. Locação do módulo 13 e 14 expirou e a John Deere expandiu sua operação absorvendo esses módulos, passando a ocupar 46% da ABL do parque. O novo aluguel foi 31% ao valor anterior. Olha que loucura, né? Você tem ajuste de aluguel, esse ajuste de aluguel vira receita imobiliária e essa receita imobiliária, depois de descontar as despesas, vira fluxo de caixa operacional do fundo. O fluxo de caixa operacional do fundo, 95% é distribuído, vira rendimento para você e você ainda tem a coragem, de ignorar todos os fatos que estão acontecendo no mercado e me falar que fundo imobiliário não repassa inflação. Pô, pelo amor de Deus, né? Repassa inflação de várias maneiras, com reajuste dos aluguéis, com revisão dos contratuais, justamente para aumentar o valor de aluguel, acima da inflação, inclusive, aqui foi muito acima da inflação, né? Com valorização dos imóveis, venda posterior e distribuição desses lucros. Então, não faz sentido esse pensamento. Eu não sei quem que colocou esse pensamento na cabeça de vocês. Não sei quem colocou esse pensamento na cabeça de vocês. Mas, com certeza, o cara é brabo, porque ele conseguiu formar uma opinião sem fato e argumentação. E aqui ele fala sobre a posição de FIs, você consegue ver quais os fundos imobiliários que ele tem de exposição, e aqui ele até explica, né, que a alocação desses aqui, principalmente o KNIP, foi justamente para uma alocação tática de caixa, devido à liquidez, então toda hora que ele quiser vender, ele consegue vender, né? E aqui a alocação do capital. Em abril de 2024, comunicamos ao mercado um potencial aquisição de 11 ativos, valor estimado a 1,75 bi. É grande, é muito dinheiro, é muito dinheiro. A maior parte dos fundos imobiliários não tem 1,5 bilhão de tamanho, e ele vai fazer uma compra desse tamanho, né? Outras transações estão em andamento com um valor aproximado de 600 milhões. Aqui ele mostra a composição do resultado e olha só o quanto que ele tem de receita financeira. Tá gigantesca essa receita financeira, né? Por que tá gigantesco? Você pega aqui, ó, a receita financeira tá dando 27 centavos, 26 centavos, 33 centavos. Por que tá dando tanto? Porque ele tem muito dinheiro guardado em caixa, muito dinheiro guardado em caixa. A receita imobiliária é preponderante, né? Preponderante. Você consegue perceber que inclusive deu uma diminuída porque ele foi vendendo ou fez alguns desinvestimentos, então diminuiu um pouquinho a receita imobiliária, mas a tendência é aumentar de novo essa receita imobiliária, justamente porque ele está fazendo novos investimentos, né? Aí aqui você consegue perceber sobre o histórico de distribuição e quanto que ele prevê distribuir, né? A banda superior aqui de 0,78, 0,74 é a banda inferior, ele está distribuindo 0,76, né? Tá bem na média aí, já tem aí desde fevereiro distribuindo 0,76. Aqui a gente consegue ver a DRE e aqui você consegue ver informações importantes. Olha só quanto a qualidade desse relatório está maior, cara. Parabéns, BTLG. Parabéns, cara. Vocês realmente vacilaram muito, pisaram muito na bola com os cotinhos, mas agora vocês estão dando aula, né? Tá realmente muito bonito. Então aqui ele mostra os top 20 locatários dele e mostra quantos locatários tem, né? Os 63 locatários. 20 maiores locatários são responsáveis por 73% da receita do FI. Então esses 20 locatários aqui correspondem a 73% de tudo que o FI ganha. Aí que você consegue ver a receita, né? Tem aí as locações, a despesa, o resultado operacional ali dos imóveis. Aí tem essa receita eventual aqui e você consegue perceber que aqui em junho, olha só na parte de despesa, aqui em junho a gente tem essa parte de comissão maior, que foi aquele fato que eu li pra vocês lá no começo, e por isso o resultado foi menor. Olha o resultado aqui na competência de maio, 77 centavos, e nessa competência agora de junho, porque a gente sempre lê mês atrasado, né? Então 0,63 foi bem menor, foi 14 centavos menor. Por quê? Por causa desse 1 milhão aqui de despesa que subiu pra caramba, né? Subiu pra caramba a despesa. E aí o distribuído continuou 0,76 lá
e aqui porque ele tem reserva. Então ele tinha aqui uma reserva de 0,29 e tá com uma projeção, um lucro projetado por conta das vendas que estão em curso, né? Já tá vendendo e tem algumas parcelas para receber. Tem um lucro projetado de 1,40. Então ele não tá com medo de usar essa reserva, tanto que ele usou aqui, né? Tava 29 centavos e agora 16, ele usou 13 centavos, justamente para manter o pagamento de 76 centavos, porque ele sabe que ele vai receber mais 60 milhões aí de pagamentos de vendas, então esse lucro vai entrar como caixa ali de reserva de lucro e pode ser usado para distribuição posterior também. Aqui você consegue ver o valor patrimonial e receita de locação, consegue perceber, por exemplo, o valor patrimonial desse imóvel tá menor do que a locação, então provavelmente vai acontecer alguma revisional nesse quesito aqui. O ideal é que seja praticamente assim, né? O valor patrimonial e a receita de locação muito parecido, porque aí você tá agregando valor ali ao imóvel. Aqui você consegue ver o VALT, 4,3 anos, vencimento de contrato, muito seguro, né? Revisional de contrato aqui é quando o inquilino senta junto com o gestor para poder negociar ali aquele aluguel, se vai subir, se vai descer o aluguel. É um mês de reajuste, isso aqui é para ajustar do IPCA do contrato. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, que 90% do indexador aqui é indexado ao IPCA. Então, quem diz de novo aí que não repassa IPCA, pelo amor de Deus, todo mês aqui, ó, tá repassando IPCA. Então se o IPCA foi 5 aqui, foi 4%, vai ser repassado. Pelo amor de Deus, não cai mais nisso aí, não cai mais nessa aí. Aí que ele fala sobre os inquilinos do setor, né? Olha lá, e-commerce, logística, farma, varejo. Uma característica do BTLG que o pessoal gosta pra caramba, por exemplo, quando a gente vem aqui na GD Tools, você consegue ver que o XPLG, ele tá bem mais barato que o BTLG, né? PVP de 0,91. O BTLG tá inclusive rendendo 1,30% a mais do que ele e tá com um PVP mais alto. E aí aqui no método 2 em 1, o XPLG entra como maior oportunidade. Por que o pessoal deixa o XPLG mais descontado? Provavelmente é por conta do percentual que ele tem em varejo. Aqui no BTLG ele tem bem menos risco de varejo, 14%, enquanto lá no XPLG ele tem 58% de varejo, né? Então é mais risco, o setor de varejo é um pouco mais arriscado. Não quer dizer que vai ditar o risco total do fundo, não. Mas, quanto menos, né? Se você tem dois fundos com o mesmo preço, esse tem 10, esse tem 50, você vai preferir o que tem 10. No caso aqui, você está pagando mais caro pelo BTLG justamente por conta dessa falta do risco, né? Você consegue pagar mais barato no XPLG porque ele tem esse risco. Aí tem contrato atípico e típico. Léo, mas você não falou que contrato atípico é muito melhor nos logísticos? Exato, é isso mesmo. Só que tem, vamos explicar de novo aqui, quadro preto de novo. Os fundos logísticos, eles têm umas características boas pra caramba. Vamos supor que, ó, que aqui é São Paulo, beleza? E aí, os fundos logísticos, eles têm os investimentos em áreas, tá? Então, vou desenhar 3 áreas aqui, tá? Esses investimentos em áreas aqui, eles acontecem, você vai ver isso aí em alguns relatórios. Essa primeira banda aqui é um raio de 30 quilômetros da capital, né? São Paulo, capital. E aí, essa outra aqui é 60 quilômetros da capital. Essa aqui é 90 quilômetros da capital. Quem tem mais imóveis próximo aqui, então, deixa eu até colocar de outra cor, né? Quem tem mais imóveis aqui, ó, eles têm poder de barganha maior. No caso, o BTLG tem grande parte dos imóveis dele próximo aqui dos 30 quilômetros, né? É o que a gente chama de last mile. Então, ele tem muito imóvel aqui. Esse cara, ele tem poder de barganha. Então, ele quer fazer revisional. Ele quer fazer revisional. Revisional. Quem faz revisional? Contrato típico. O típico pode fazer revisional. Quem tem muito imóvel aqui, ó, aqui na parte de 60, 90 aqui, quem tá mais nessa área aqui, eles não tem tanto poder de barganha quanto os 30 aqui. Então, o que que ele faz? Ele fala, pô, vou pegar esse inquilino e vou fechar um contrato atípico, porque mesmo que eu não consiga fazer revisional, é melhor até que eu não faça revisional, mas que eu prenda ele aqui durante 15 anos, porque senão ele vai olhar lá pro de 30 e vai achar e vai ficar interessante pra ele. Então, quem tá mais distante fecha atípico, porque ele abre mão da barganha, porque ele não tem tanto poder de barganha assim, e fecha ali com muito prazo e com multa muito alta, justamente porque senão ele perderia ali para aqueles last mile de 30 km. E os de 30 km, eles não querem os atípicos, eles abrem mão dos contratos longos, ou seja, fecha de 5, 6 anos, justamente para poder conseguir ficar fazendo revisional. Que aí faz revisional, pô, vamos subir esse contrato aí 20% aluguel. Se ele fechar o atípico, ele não vai poder fazer isso. Vai ser só o ajuste pelo IPCA lá mesmo, né? Então tem seu ônus e bônus, né? Ônus e bônus. Em geral, os imóveis que ficam a 30 km da metropolitana, normalmente eles não vão ser muito vendidos, são imóveis já meio que definitivos. Os 60, 90 são os que você vende para tentar fazer ganho de capital, para comprar alguém lá nos 30 km. Aí quando você consegue no 30 km, você vende muito mais caro do que você comprou, ou você vai ficar com ele definitivo ali, porque o preço do aluguel é caro, os inquilinos ali que ficam são os inquilinos melhores, né? Enfim, a alavancagem do fundo tá absurda de baixa, né? 3,1% de alavancagem, realmente tem só 157 milhões aqui de CRI e tem um caixa absurdo
absurda aí que pagaria tranquilamente essa dívida aí. Ele não quer pagar porque não faz sentido e porque ele não consegue adiantar. Lembra lá? 39% ele não consegue fazer o adiantamento, senão ele já conseguiria pagar ali. Vacância do fundo tá baixíssima também, 2%. E aqui chega na reavaliação dos ativos aí para meter mais uma pancada na cabeça de quem fala que fundo imobiliário não repassa a inflação, né? Não repassa a inflação se você não investir direito, né? Se você pega esses lucros e gasta com churrasco, com hambúrguer para sua princesa, aí realmente não vai repassar porque você virou consumo. Você até repassou, você só consumiu ele, né? Mas você não vai ver isso aqui na performance do seu ativo porque você não reinveste seu dinheiro. Aqui, ó, em junho os imóveis do BTLG foram reavaliados com valor justo de 13,28%. Subiu 13,28% os imóveis, valorizaram 13,28%. Olha isso aqui. Entra aí no site do Banco Central. Banco Central. Entra aí e vê quanto foi o IPCA dos últimos 12 meses. 4,5%. Ou seja, cara, bateu muito mais do que a inflação, né? Após a reavaliação, a cota patrimonial fechou em 103,92 e uma valorização de 5,08. Aí só continuando aqui pra gente encerrar esse relatório e eu te falar sobre a compra histórica e ver se tá realmente fazendo sentido a gente comprar agora o BTLG ou não. Olha só, nos últimos anos, o BTLG tem desinvestido 12 a 15% do seu patrimônio, deu um lucro por cota aí, ó, de 4,11. Então, qual que é a diferença da sua cota valer 100 ou 104,11 ou ela valer 100 e você receber R$4,11? Eu prefiro que ela valha 100 e eu receba esses 4,11, porque aí eu consigo, com esse dinheiro na minha mão, ter o meu custo de oportunidade do jeito que eu quiser. Se eu quiser investir no BTLG, eu invisto. Se eu não quiser, eu não invisto. Então eu consigo ter esse dinheiro para tomar minha decisão do que realmente ficar com um patrimônio lá imobilizado. A valorização em si não quer dizer muita coisa, né? Não quer dizer muita coisa. Aí que ele mostra, olha, o raio ali, né? A maior parte dos seus imóveis são do raio dos 30 km. Aí ele mostra os imóveis aqui agora. E é isso, né? Aqui ele mostra inclusive um cronograma. Isso aqui fica top, hein? Todos os fundos imobiliários deveriam fazer isso. Porque muita gente se perde nos fatos relevantes. Então, que desde 26 de janeiro, você consegue ver nos fatos relevantes. Eu mostrei praticamente todos aqui pra você, né? Todos, eu mostrei até mais. Aí que ele fala da alavancagem, 3,1, a alavancagem que ele tem, do patrimônio que ele tem. Aqui como que ele vai quitar essa alavancagem. Tem o cronograma de amortização aqui, bem tranquilo essa alavancagem, não tem problema nenhum. E aí, chegamos agora na data histórica. Se você não deixou o like ainda, você deixa o like, né? Com certeza, porque já contamos uma história gigantesca do BTLG aqui. O BTLG no relatório não tem problema nenhum, na verdade, não tem problema nenhum. É um fundo que tem uma previsibilidade muito boa, né? É um relatório bom, relatório melhorou pra caramba, DRE tá boa, os fatos estão bons, eles estão conseguindo repassar, né, toda a inflação. Então, o que eu acho aqui de tudo que tá acontecendo com o BTLG, principalmente olhando pra GDTUS aqui, analisando com base no método 2 o que eu acho do BTLG? O BTLG, sem sombra de dúvidas, é um fundo de ancoragem. Se você não sabe o que é fundo de ancoragem, calma aí que eu já vou te explicar rapidinho. É um fundo que realmente tá fazendo o máximo pra melhorar, Já era um fundo muito bom. E aí o que ele deixava a desejar era das informações passadas. Tá melhorando o relatório. Cara, relatório bom de ler agora. Relatório com boas informações. Fazendo compras absurdas, compras boas. Não quer dizer que ele tá comprando demais, a compra é boa. Não. A gente precisa ver realmente se tudo isso aí vai passar, se vai ser aprovado. Toda vez que tiver uma notícia nova sobre isso, vou trazer aqui no canal. Então você já tem que se inscrever no canal pra você não perder essas informações, principalmente se é cotista do BTLG. Mas sem sombra de dúvidas, o BTLG, ele está neste momento melhor, por exemplo, do que o HGLG. Então se eu fosse comprar um fundo de ancoragem de logística hoje, sem sombra de dúvidas, seria o BTLG. Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Até mais, o próximo vídeo vai ser brabo também.